Boa noite, amigos. Que a paz do Cristo esteja conosco, que possamos manter os nossos corações em vibrações elevadas, a fim de retermos em nós os benefícios que certamente a espiritualidade superior derrama sobre cada um. As nossas primeiras palavras não podiam ser outras senão de agradecimento pelo convite, pela oportunidade, por mais uma vez estarmos aqui conversando um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus e sobre a doutrina espírita. Pedimos aos espíritos que dirigem a casa, ao nosso espírito protetor, espíritos amigos que supram as nossas grandes deficiências, a fim de que o trabalho se dê como eles têm planejado. Eu vi que a obra acabou, né, e a minha sugestão de substituição das cadeiras por cadeiras menos confortáveis não foi atendida, né, porque essas cadeiras são muito boas e favorecem o adormecimento. Então, eu rogo que da próxima substituam, né, porque, não sei se vocês sabem, o palestrante percebe quando a pessoa dorme, né, isso é uma má notícia. Mas tem a boa notícia, que o palestrante também valoriza aquele que combate o sono, né? Aquele que, apesar das cabeçadas, está ali firme. Então, conto com vocês para manterem-se acordados. E eu não vou falar com ninguém, quem que eu percebi aqui que deu uma cochilada. Bom, hoje nos foi dado como incumbência falar aqui para vocês, e o tema foi livre, né? E quando o tema é livre, eu particularmente gosto muito, porque a gente vai falar de coisas que mais nos tocam de uma maneira ou de outra, ou possivelmente daquelas que mais nós precisamos ouvir. E hoje nós vamos conversar sobre uma passagem, na verdade 3 passagens encadeadas do Evangelho segundo Lucas, e que é uma passagem que sempre me tocou muito profundamente, desde que eu era pequenininho e ocupava os bancos da Igreja Católica. Nós vamos falar sobre a parábola do filho pródigo. Mas antes de falarmos sobre o filho pródigo e o outro filho, né, também importante dessa passagem, a gente precisava começar destacando, e a doutrina espírita nos esclarece isso de forma muito categórica, que nós estamos aqui na Terra passando muitas vezes por situações de dificuldade, de dor, em virtude de nossas próprias escolhas do passado. Isso todo mundo está careca de saber, né? A gente escuta isso constantemente na casa espírita. Colhemos hoje aquilo que semeamos nesta encarnação e em tantas outras. E às vezes essas nossas escolhas vão se encadeando de maneira não muito positiva e nós nos encontramos, e muitas vezes, até desesperançados, né? Nos vemos tão afastados da lição e da mensagem do Cristo que pensamos, será que tudo isso que o Mestre nos propõe está de fato ao nosso alcance? Será que a mensagem do Mestre é para nós? Nós estamos tão distantes, né, que não nos reconhecemos como alvo direto desse chamamento do Cristo. E a nossa conversa na noite de hoje vai girar muito em torno disso. Partindo lá do Evangelho segundo Lucas, do capítulo 15, nos primeiros versículos, ele nos diz que certa vez estava Jesus próximo aos cobradores de impostos e os escribas e fariseus, vendo aquilo, começaram a murmurar entre eles, dizendo como poderia o mestre estar ali, conversando com aquelas pessoas de má vida, com aqueles pecadores. Jesus, então, interrompe, né, a sua conversa e diz a eles, conta essas 3 historinhas. Na primeira delas ele pergunta, qual dentre vós, que possuindo 100 ovelhas, e que uma dessas se perdesse, não deixaria as outras 99 em segurança e iria buscar a ovelha perdida até que a encontrasse. E, tendo-a encontrado, colocaria sobre os ombros e voltaria à sua casa. E lá chegando, chamaria os vizinhos e diria a eles, alegrai-vos comigo, porque a ovelha perdida foi encontrada. Porque em verdade vos digo que maior alegria há no céu
por um pecador que retorna ao caminho correto do que por um justo que não precisou fazer este retorno. Essa a primeira parábola para a nossa discussão na noite de hoje. A parábola da ovelha perdida. Que figura que nós temos aqui? Nós temos a figura do pastor, o responsável pelas ovelhas, e daqueles animais sob sua tutela. Fica muito claro para a gente que as ovelhas representam a humanidade como um todo. O número de 100 ovelhas é um número também emblemático, que significa esse conjunto fechado, completo. E dessas 100 ovelhas, uma se desvia, uma se perde. E o que nos diz Jesus? Que todas as vezes que uma das ovelhas tuteladas por ele se desvia do caminho, esse pastor deixa aquelas outras 99 em segurança e vai atrás daquela que se desviou. E não diz apenas isso. Diz que o pastor sai à procura da ovelha até que a encontre. E é isso que acontece com cada um de nós, com a vida de cada um de nós. O que isso tem a ver conosco? Tudo. Aquelas escolhas que nós falamos do passado e muitas vezes do presente, nos colocam na situação dessa ovelha perdida. As escolhas infelizes que fizemos, que nos conduziram a esse estado de dor que muitas vezes vivenciamos num planeta onde a dor está em constante contato conosco, nos coloca na posição justamente da ovelha perdida, da ovelha desgarrada. O Rodolfo Caligares, estudando essa passagem, ele faz uma observação até muito interessante. Ele diz que a ovelha, ela se desgarra do grupo porque ela não controla o seu apetite. Então ela vai comendo uma erva aqui, aí vê outra ali mais tenrazinha, vai para lá, até que pelas suas escolhas, de desvio em desvio, ela se perde. E com a gente é a mesma coisa, né? De equívoco em equívoco, de escolha menos feliz em escolha menos feliz, nós nos afastamos da proposta que nos conduziria à felicidade real. E nos encontramos perdidos. O que a mensagem nos diz? Que, embora perdidos, embora distanciados da lei, sempre o Mestre está à nossa procura, até que nos encontre com disposição para voltarmos ao caminho correto. A passagem prossegue, dizendo que o pastor, ao encontrar a ovelha perdida, ele não repreende a ovelha, né? Ao contrário, ele a trata com carinho, ele a coloca nos ombros e volta à sua casa. E mais do que isso, chegando em casa, chama os vizinhos e diz a eles: alegrai-vos comigo. Grande é a alegria do Mestre quando nós nos dispomos a ser encontrados, quando nós retornamos ao local de onde não deveríamos ter saído, quando passamos a ter escolhas melhores nas nossas vidas, quando passamos a pautar as nossas existências segundo a lei do Cristo. E aí ele encerra essa primeira passagem dizendo que os anjos do céu mais se alegram por um pecador, e aí a palavra pecador, né, nos originais gregos do Evangelho segundo Lucas, significa aquele que se afasta do caminho. De novo, muito semelhante à nossa situação. Nós nos afastamos pelas nossas escolhas do caminho correto. Todos nós, não é para a gente ficar se martirizando, nem se achando as piores pessoas do mundo, não, né? Todos nós que estamos aqui nesse mundo, escola e hospital, estamos aqui porque nos desviamos desse caminho. Então, é maior a alegria na espiritualidade quando um desses que se desviou do caminho retorna ao caminho correto. A seguir, Jesus traz uma outra parábola, menorzinha e muito semelhante a essa. Ele pergunta: e qual mulher que tendo 10 dracmas, 10 moedas, e que perdesse uma em sua casa, não iria pegar a candeia, não iria acender a candeia, pegar a vassoura e começar a procurar, mexer na casa toda até que a encontrasse? E tendo encontrado a dracma perdida, chamaria suas vizinhas e espalharia
a sua felicidade com elas, dividiria a sua felicidade. Não precisamos nem nos demorar muito nessa passagem, ela é exatamente igual à passagem da ovelha perdida. A dracma, significando algo de valor, e às vezes a gente se acha, né, sem valor, às vezes a gente acredita que por ter se desviado tanto do caminho, a gente não é digno de voltar, a gente não é digno da mensagem que nos chega. E todos nós somos, todos nós podemos fazer essa volta, depende da nossa disposição. A espiritualidade, né, seguindo as orientações do Mestre, está constantemente nessa busca e nesse chamado para o nosso retorno. Essas duas passagens são muito parecidas com um outro trecho do Evangelho segundo Lucas, em que a gente encontra Jesus chamando Mateus para ingressar como seu discípulo. Mateus, um cobrador de impostos, alguém que era muito mal visto pelos judeus de uma maneira geral. Ele convida Mateus para segui-lo. Mateus imediatamente se levanta e vai, ingressa naquele conjunto de seguidores do Mestre e resolve dar um banquete para comemorar estar junto de Jesus. E ali estavam outros cobradores de impostos. E de novo, os escribas e fariseus comentam como é que Jesus pode se sentar à mesa com esses pecadores, com essas pessoas de má vida. E Jesus esclarece: eu não vim para os sãos, mas para os enfermos. É isso que a gente precisa ter em mente. A mensagem do Cristo ainda hoje se dirige a cada um de nós, enfermos do Espírito. Pessoas que precisam dessa reforma, mas que precisam se convencer disso e que precisam ajudar nesse processo de cura. Bom, depois dessas duas parábolas pequenininhas, Jesus traz a terceira, que é o objetivo, o foco da nossa conversa da noite de hoje. Ele diz que existia um homem que tinha 2 filhos. E certa vez, o filho mais novo chega para esse homem e diz: pai, eu quero a minha parte da herança. O pai, então, divide a sua herança, dá a parte que cabe ao filho menor, e passado algum tempo, esse filho reúne tudo o que tinha e parte para uma região distante. E nessa região distante, ele gasta de forma pródiga todos os bens que possuía. Passado algum tempo, uma grande fome surge naquela região. Ele, então, sem dinheiro, sem ter onde conseguir dinheiro, no momento de crise, é obrigado a se empregar com um criador de porcos. E o trabalho dele era alimentar os porcos. E tamanha era a sua necessidade que ele queria comer as vagens que eram destinadas aos porcos, mas nem isso lhe era dado. Ele então se lembra da casa do pai e se lembra que os empregados de seu pai tinham pão em abundância e ele ali passando necessidades. Caindo em si, ele decide que retornaria à casa paterna e diria a seu pai: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E dizendo isso, levantou-se e foi ao encontro do pai. Ainda distante da casa paterna, o pai o avista e corre ao seu encontro, abraçando-o. E quando ele é abraçado pelo pai, ele começa a falar: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai nem deixa ele terminar. Chama os seus empregados, manda que trouxessem uma túnica nova, um anel, sandália para os pés, que fosse sacrificado um novilho gordo para que uma grande festa fosse feita, porque o filho estava morto e voltara à vida, estava perdido e fora encontrado. E assim é feito. A festa começa a se desenvolver e o filho mais velho, que estava no campo, retorna para casa. Quando ele chega à casa, percebe aquela movimentação diferente, pergunta a um dos empregados o que estava acontecendo. E o empregado explica para ele: bom, o seu irmão,
que estava sumido há tanto tempo, voltou. E o seu pai, contente, resolveu matar o novilho gordo e dar uma grande festa para ele. O filho mais velho, então, enchendo-se de ira, se recusa a entrar, a participar da festa. O pai, sabendo disso, sai e o convida para participar daquela comemoração, insiste com ele. Ele então diz ao pai: pai, eu estou ao seu lado todo esse tempo, nunca fiz nada que lhe desagradasse, sempre segui aquilo que o Senhor determinou. No entanto, o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para eu comemorar com os meus amigos. Hoje volta esse teu filho que gastou todos os bens com as prostitutas e tu matas para ele o novilho gordo. O pai então se vira para ele e diz: filho, você está comigo de verdade durante todo esse tempo e tudo o que é meu é teu. No entanto, precisávamos comemorar e nos alegrar com a volta desse teu irmão, que estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. Essa passagem tem vários pontos que nós podemos e vamos tentar desenvolver com vocês aqui nesta noite, que falam muito diretamente para a situação que nós, como homens, vivemos hoje. O primeiro ponto que a gente precisa destacar é a simbologia, também que nos parece bastante clara, da figura do pai, como Deus, nosso pai, e os dois filhos, representando pelas suas características as duas faces, ou duas das faces mais marcantes da humanidade. Normalmente, quando se estuda essa passagem, o destaque fica com o filho mais novo. Por isso ela é conhecida, como a parábola do filho pródigo. E nós vamos falar muito sobre o filho pródigo. E lá no final, nós vamos fechar essa segunda parte, essa segunda característica humana, com os caracteres do segundo filho, também muito importante para a nossa análise na noite de hoje. O primeiro ponto que a gente pode destacar sobre a parábola do filho pródigo, ou, como preferem alguns, do filho pródigo e do filho egoísta, é o comportamento inicial do filho mais novo. Ele pede ao pai a sua parte da herança, aquilo que lhe cabe, e reunindo tudo o que tinha, parte para uma região distante, onde gasta tudo, onde desperdiça tudo o que tinha. Vejamos se nós não podemos também nos encaixar em um grau maior ou menor na situação desse filho mais novo. Nós, por encarnações sucessivas, temos recebido uma série de ferramentas, uma série de instrumentos, uma série de talentos, uma série de riquezas para utilizarmos na construção da nossa felicidade. E o que temos feito com essas riquezas, com esses talentos, com essas ferramentas? Em boa parte das vezes, temos desperdiçado de forma irresponsável. É interessante a gente notar também que o filho pródigo parte para uma região distante do pai, onde lá gasta de forma equivocada o que tinha. E é o que acontece também com cada um de nós. Quando nós nos afastamos da casa paterna, quando nos distanciamos da lei divina, a chance de nós usarmos mal os talentos e os instrumentos recebidos aumenta sensivelmente. Quando nós achamos que podemos lidar com as coisas da vida por nós mesmos, quando nos achamos autossuficientes demais, quando achamos que a mensagem do Cristo não é bem assim, não é que essa história de reforma íntima e de construção de valores morais não é o que realmente importa, a chance de nós usarmos mal os instrumentos recebidos fica muito maior. E foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Ele se distancia e gasta tudo o que tem. Aí vem
a lei de causa e efeito, que tanto a doutrina espírita fala para todos nós, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Se usamos mal aquilo que recebemos para produzir, para construir a nossa própria felicidade, o resultado não pode ser essa felicidade. Como costuma dizer um palestrante que eu gosto muito, chamado Marlio Lamha, não sei se ele vem aqui, se já veio, mas ele tem na internet, se vocês puderem, assistam. Ele fala muito bem sobre essas escolhas que a gente faz. Ele diz que a gente não pode plantar jiló e colher morango. Não tem essa. Plantou jiló, vai colher jiló e vai ter que comer aquilo que plantou. Então, chega um momento em que o filho que gastou de forma irresponsável tudo o que tinha, colhe o resultado das suas ações. Ele é visitado por situações de dor, de dificuldade. E aí vem o marco, o que transforma a situação do filho pródigo, do filho que desperdiça as coisas. Ele cai em si. Ou, em algumas traduções, ele entrando em si, se lembra da casa do pai. Se lembra que os trabalhadores de seu pai tinham pão sobrando e ele ali passando por necessidades. É o momento em que, visitado pela dor, ele passa a questionar as suas escolhas e reconhece que trilhou um caminho equivocado e que precisa retornar ao caminho correto. O papel da dor, nesse caso, é muito importante. Nós temos, pessoalmente, uma opinião um pouco diferente da maioria das pessoas que falam na tribuna sobre a dor e sobre o amor. Nós, na nossa história toda, ouvindo as palestras, escutamos várias vezes que o homem, o ser humano, evolui pelo amor ou pela dor. E nos permitimos, muito respeitosamente, discordar dessa passagem. Acreditamos que o homem só evolui pelo amor. Isso é desconsiderar o valor da dor? Não. A dor é importantíssima. Para quê? É importantíssima para que nós despertemos e passemos a amar. Para que, a partir da dor, nós comecemos a ter uma outra opção de vida. A dor, por si só, não nos conduz à evolução moral. Tanto é verdade que muitos companheiros passam por situações dolorosíssimas e se revoltam e se embrutecem ainda mais. A dor, naquele caso, não conseguiu transformar aquele indivíduo numa pessoa melhor. Agora, a partir do momento em que, visitado pela dor, ele passa a refletir sobre as suas escolhas, sobre os motivos daquela dor, e começa a amar, e começa a ter outras escolhas, aí sim ele cresce espiritualmente. A dor, portanto, é importantíssima nesse despertar, nesse processo que faz com que o homem caia em si. Emmanuel, no livro Fonte Viva, cuja mensagem foi lida há pouco, por acaso não, nada é por acaso, né? Até na prece foi falado, né, da ovelha perdida, que ninguém é abandonado. Emmanuel, então, falando na Fonte Viva, na lição 88, ele comenta sobre esse marco do homem, o cair em si. E ele fala de 4 personagens do Evangelho que viveram esse momento do despertar. Um deles não teve, naquela encarnação, a oportunidade de refazer o seu caminho, porque não teve forças ou por qualquer outro motivo. E outros 3, sim, se transformam. Ele fala de Judas, que, envolvido pela situação política em que vivia, acreditou que, entregando o mestre, talvez provocasse, né, nele um despertar que Judas esperava para conduzir o povo judeu à libertação política.
vê que se equivoca, cai em si. Tanto cai em si que vai aos sacerdotes devolver o dinheiro, né? Dizer que não era bem aquilo, mas já era tarde. E ele sofre as consequências da sua escolha equivocada. Um outro personagem que também passa por esse processo de cair em si é Maria de Magdala, né, que vivendo, né, uma vida afastada das conquistas de ordem moral, conhecendo a mensagem do Cristo, cai em si e empreende toda uma transformação, vencendo os preconceitos, vencendo as dificuldades, a ponto de, ao final de sua vida, segundo nos conta Humberto de Campos no livro Boa Nova, passar todo o seu tempo cuidando dos leprosos, né? Até que ela própria adquirisse a doença e continuasse com eles. Cai em si e se transforma, passa a ter outras escolhas. Outro personagem que passa por esse processo é Pedro, que depois de negar o mestre por 3 vezes, cai em si, percebe o quanto fora fraco e a partir dali se fortalece. A partir dali cresce como espírito a ponto de embasar toda a igreja nascente, né? Ser de fato a pedra fundamental da igreja em Jerusalém. E a quarta figura, talvez a mais marcante delas, Saulo de Tarso, né? Um perseguidor ferrenho dos cristãos, quando às portas de Damasco encontra com o mestre, cai em si e percebe tudo o que tinha feito de errado. Imaginemos nós, né, que às vezes nos julgamos as piores pessoas do mundo pelas nossas escolhas, imaginemos-nos na situação de Saulo, ao olhar quantos e quantos tinham sido perseguidos por ele, porque ele tinha uma visão distorcida da realidade. Mas ele cai em si, descobre que estivera trilhando o caminho correto até aquele momento e não fica parado. Empreende uma transformação radical nas suas escolhas e se torna o maior divulgador da doutrina do Cristo que já esteve entre nós. Exemplos de que é possível essa reforma, essa mudança do nosso comportamento diante da dor. Colhido o resultado amargo, a reflexão e o passo seguinte. E esse passo seguinte vem também na parábola do filho pródigo. Nos diz Lucas que o filho, caindo em si, refletindo sobre o que deveria fazer, sabendo que precisava voltar à casa do pai, levanta-se e vai ao encontro do pai. Esse processo do levanta-se, do levantar-se, também é emblemático para todos nós. Colocarmos-nos de pé e empreendermos essa caminhada de volta. Porque às vezes nós queremos que Jesus, nós queremos que a espiritualidade nos carregue, resolva os nossos problemas. E a doutrina espírita, como uma doutrina que nos chama à responsabilidade pessoal, nos esclarece que ninguém vai fazer o trabalho que compete a cada um de nós. Somos nós quem precisamos nos levantar e caminhar. É claro que o auxílio sempre vem. É claro que somos amparados, somos quase carregados, mas nós precisamos ter essa disposição de nos pormos a caminho, erguermos-nos. Não esperemos, como certamente esperamos em várias e várias encarnações, que o simples fato de estarmos abraçando uma determinada religião vai nos garantir a felicidade futura. Não. Somos nós quem construiremos esse estado mais feliz. O próprio mestre nos esclareceu sobre isso, quando falava àqueles que estavam sofridos em dificuldades. Ele dizia: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não disse eu vou retirar os seus problemas, ele não disse eu vou resolver tudo para que você possa continuar a sua trajetória. Não, eu lhes aliviarei. E isso ele tem feito. Tem nos dado o alívio, tem nos dado o fortalecimento. Mas nós precisamos ter essa atitude ativa diante das dificuldades. Tem uma passagem muito marcante
no Evangelho de Jesus que fala disso também, dessa disposição em vencer as dificuldades, que é a passagem da mulher hemorroíça, né? Aquela mulher que há 12 anos sangrava, que tinha gastado tudo que tinha com os médicos e só piorava. Imaginemos a fraqueza dessa mulher e ela, ouvindo falar de Jesus, tem a certeza de que se chegasse perto dele e tocasse as suas vestes, se curaria. Num determinado momento, ela se vê quase que na presença de Jesus, com um obstáculo apenas. Nos dizem os evangelhos que havia uma multidão entre o mestre e a mulher hemorroíça. Porque onde o Cristo andava, certamente as pessoas se aglomeravam para escutar e também para receber aquilo que ele tinha para dar, as curas que ele fazia. Então existia uma multidão ao redor de Jesus. Aquela mulher fraca, então, se dispõe a alcançar o seu objetivo. Ela não fica esperando que o mestre vá até ela. Ela enfrenta a multidão, vence a multidão e toca as vestes de Jesus e é imediatamente curada, a ponto de o próprio mestre reconhecer que dele saíra um poder ou uma virtude, em algumas traduções. E pergunta aos discípulos: quem me tocou? Eles dizem: como assim? Quem me tocou? É uma multidão. Ele diz: alguém me tocou, eu senti sair de mim um poder. E a mulher, então, se vendo reconhecida, conta a história. E Jesus lhe diz: filha, a tua fé te curou. Quando nós nos resolvemos por essa mudança íntima, existe também uma multidão a nos afastar do nosso objetivo, uma multidão de circunstâncias, uma multidão de gostos nossos ainda relacionados a coisas inferiores, uma multidão, às vezes, de pessoas encarnadas ou desencarnadas que não querem essa nossa mudança e nós precisamos empreender esse esforço. Precisamos ter essa disposição. E aí a parábola do filho pródigo nos dá uma outra lição. São muitas lições. Ela nos diz que o filho, depois de ter se levantado e ter se colocado a caminho, ainda distante, o pai observa que ele está vindo e corre ao seu encontro. Também muito emblemático para a gente. Quando nós resolvemos nos transformar, quando nós resolvemos fazer escolhas diferentes, o auxílio se faz presente de forma que nós nem imaginamos. Tão intenso esse auxílio. Nós sempre recebemos o auxílio da espiritualidade, mas quando nós não estamos sintonizados com isso, quando não damos ouvidos aos chamados dos amigos mais elevados para que nos reformemos intimamente, esse auxílio meio que bate e volta. Se nós não queremos, eles não podem fazer pela gente. A partir do momento em que nós nos dispomos a fazer, a nos colocarmos de fato numa trajetória de acordo com o Evangelho, o auxílio vem imediatamente de forma muito mais intensa, como o pai que corre na direção do filho. E aí ele corre e abraça o filho. E o filho começa a dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. E o pai nem deixa ele acabar. Abraça, chama os empregados, manda trazer uma roupa nova, sandália para os pés, porque só os escravos andavam descalços, anel no dedo, o anel de família, né, simbolizando que de fato ele pertencia àquela família, que nunca tinha deixado de ser o seu filho. E aí resolve dar uma grande festa. Vejam se não é exatamente o mesmo sentimento do pastor das ovelhas e da mulher que perdeu a moeda. A grande festa, a grande alegria que existe no mundo espiritual quando nós nos decidimos a aceitar a proposta de Jesus, a proposta de transformarmos-nos como espírito, de melhorarmos. Quando o pai diz: meu filho estava perdido e foi encontrado, estava morto e voltou à vida. Também muito significativo. É quando Jesus diz, né, eu sou o caminho, a verdade
e a vida. A verdadeira vida, né, não está nas coisas de ordem material, nem nas circunstâncias, né, que o mundo material muitas vezes nos impõe, mas sim naquilo que construímos como espíritos imortais, nos valores que construímos. Por isso, quando nos aproximamos da mensagem do Mestre, independente da religião que abracemos ou de não abraçarmos religião nenhuma, quando nos tornamos homens melhores, nós nos aproximamos também da verdadeira vida. Aí vem a segunda parte. Aí vem a segunda face da humanidade, né? A primeira representada pelo filho pródigo, aquele que gasta as oportunidades que tem, que se desvia e se perde. Aí surge a segunda figura, o filho mais velho. Ele chega à casa e pergunta o que está havendo. É uma festa. O empregado lhe diz: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo para comemorar. Ele então enche-se de ira e se recusa a participar da festa. Não quer entrar, não quer comemorar a volta do irmão. Sempre que eu falo dessa parábola, eu sou obrigado a fazer uma confissão. Desde lá dos bancos da Igreja Católica, eu sempre tive uma simpatia com o filho mais velho. Eu sempre achei que tinha alguma coisa errada, também como ele. Como é que pode? Ele fica lá o tempo todo e diz a história que o pai não tinha dado nem um bezerro, nem um cabrito para ele, aí volta o outro e gasta, que gastou tudo e tem uma festa. Eu não compreendia muito o que se passava depois, né? O que estava havendo. Talvez, né, porque eu me identificasse mais com ele, possivelmente, o que não é boa coisa, como vocês vão ver mais para frente. Talvez por eu ser uma pessoa, olhando apenas do ponto de vista material do filho pródigo, uma pessoa econômica, né? Sabe que todo pão duro diz que é econômico, né? Tem isso também. Então, sendo uma pessoa econômica, eu me identificava mais, o outro gastou muito, né? Esse aí ficou em casa. E aí nós fomos estudar esse outro lado. E, para nossa surpresa, né, ele não era tão inocente assim. Nos dizem os espíritos, principalmente Emmanuel, que esse segundo filho representa talvez a face mais difícil do ser humano. Representa o egoísmo. Ele não consegue ficar feliz pelo seu irmão que retornou. E aí depois, lá na questão, salvo engano, 913 de O Livro dos Espíritos, nós temos a confirmação disso. Quando Kardec pergunta qual vício poderia ser considerado radical, ou seja, aquele que está na raiz de todos os outros, os espíritos respondem: o egoísmo. A partir dele, todos os outros vícios se desenvolvem. Se vocês querem combater o mal dentro de vocês, combatam o egoísmo, porque enquanto ele existir em seus corações, nenhuma virtude será plena. E esse filho demonstrou exatamente isso. Ele demonstrou revolta com a felicidade do outro, revolta com a felicidade paterna, secura na própria alma. O Carlos Torres Pastorino, que foi um estudioso dos evangelhos, diz assim, compara a situação do filho egoísta à situação daquela criança, né, que, contrariada, diz assim: não brinco mais, também não entro, também não participo. Uma situação de fato de demonstração de egoísmo. Emmanuel, discutindo essa passagem, analisando o comportamento dos dois filhos, no livro Pão Nosso, nos fala o seguinte: lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos filhos é o mais infortunado, se o pródigo, se o egoísta. Mas atrevemo-nos a crer na imensa infelicidade do segundo, porque o primeiro já possuía a bênção do remorso em seu favor. Então essa a outra parte, a outra face do ser humano.
aquele que não consegue desculpar, aquele que não consegue perdoar, aquele que não consegue ficar feliz com o retorno do outro ao caminho correto. Às vezes nós duvidamos, né? Mesmo tendo aprendido a doutrina espírita, que todos fomos criados para a felicidade, que todos, por mais desviados que estejamos do caminho, seremos espíritos puros um dia, que todos os nossos irmãos que hoje se desviam tanto das leis, das normas mínimas de convívio social, todos eles também serão espíritos puros, espíritos felizes. Às vezes nós duvidamos disso. E às vezes o nosso comportamento, diante dessas situações, é muito mais um comportamento de vingança e de descrença em cima do que eles fazem, do que de acreditar que é possível a reforma interior. Essa passagem do filho egoísta nos fala muito diretamente também nesse aspecto. No livro Na Seara do Mestre, Vinícius é ainda mais direto do que Emmanuel. Emmanuel diz que ele tem dúvidas, né, quanto ao mais infeliz, e arrisca dizer que seria o filho mais velho. Vinícius fala o seguinte: o delito do pródigo é incontestavelmente menos grave do que o de seu irmão, apesar de ter esbanjado dissolutamente a herança paterna. A sua culpa indica fraqueza, não revela desamor nem maldade. Fez mal, não há dúvida, porém a si mesmo. Não envolveu a ruína de terceiros em suas aventuras, não ocasionou dor física ou moral a seu semelhante, não ofendeu o seu próximo. Foi insensato, leviano, boêmio, perdulário, prejudicando-se, como já dissemos, a si próprio. E o egoísta, com a sua aparente santidade, jactando-se de jamais haver infringido as ordens e os preceitos paternos. Na sua impiedade manifesta e ostensiva, esquivando-se indignado a tomar parte no banquete promovido pelo pai, em regozijo ao regresso de seu irmão, ele mostra toda a aridez e secura da alma. Esta personagem é a encarnação viva do egoísmo, pretendendo, como pretendeu, monopolizar a herança e o convívio paterno. Bom, quando eu li isso aqui, né, aí eu passei a não simpatizar mais tanto com o mais velho, né? Embora tenha sido obrigado, né, e ainda hoje, a pensar, né, por quê? Por que disso? Né? O que ainda tem em mim tão próximo desse indivíduo? E acho que é justamente isso que acontece com cada um de nós. Esses dois filhos representam de verdade a humanidade. Não que um seja ligado ao pródigo e outro ao egoísta. Não. Representam faces constantemente presentes em nós. Nós somos como eles. Ora pródigos, ora egoístas, ora as duas coisas, ora tentando não ser nenhum dos dois e conquistar a felicidade. Reconhecermos-nos nessas figuras não pode fazer com que nós nos cristalizemos numa culpa que paralisa. Ao contrário, precisamos tentar nos tornar pessoas melhores, tentar trabalhar para não mais termos em nós essas duas faces que nos prendem ainda à inferioridade. A história continua. Ele não quer entrar, se recusa a participar da festa. O pai então sai e insiste com ele, para que ele se alegre com o filho que voltou. E aí ele diz, né, eu sempre estive ao teu lado, a figura do egoísmo mesmo, eu sempre estive ao seu lado, o senhor nunca me reconheceu, sempre fiz tudo que o senhor determinava e nunca ganhei nada para isso. E quando volta esse teu filho, outra vez um simbolismo muito grande. O filho mais velho, ele diz, quando volta o teu filho, que gastou tudo que tinha, o senhor faz uma grande festa. E aí a resposta do pai. Ele diz, filho, você de fato esteve comigo o tempo todo, e tudo que é meu é teu. Ele não estava dividindo de novo as posses. Ele não estava dizendo, agora, quando eu morrer, o filho mais novo vai ter de novo a herança. Não. O que ele gastou, ele vai ter que correr atrás depois.
Tudo que é meu é teu. Inclusive, na divisão da época, né, o filho mais velho ganhava 2/3 da herança e o mais novo ganhava 1/3. Então, gastou 1/3, ainda tinha sobrado muita coisa para o mais velho. Então, não era questão não era questão financeira, não era questão de posse. O outro retornou, estava de volta ao seio familiar, mas teria que batalhar. É claro que ele não seria tratado como um empregado, mas se ele quisesse conquistas de ordem material, ele teria que suar para conquistar. Tudo o que era do pai era daquele que tinha permanecido ao seu lado, que não tinha gastado a herança. E aí o pai dá o maior exemplo. Mas quando volta o teu irmão, nós precisamos dar uma festa. Enquanto o filho mais velho chama o pródigo do filho do seu pai, né, quando volta esse teu filho, o pai relembra ele. Não, ele não é meu filho, ele é seu irmão, que estava morto e voltou à vida, que estava perdido e foi encontrado. E é esse sentimento que a gente precisa ter também, para com os outros, para com aqueles que se equivocam conosco, para com aqueles que nos agridem, que nos ofendem, que não compreendem as nossas atitudes. Às vezes a gente se julga também injustiçado, né? Ninguém me compreende, eu vivo num mundo É claro, né? Se cada um quer ver o seu ponto de vista colocado em primeiro lugar, ninguém vai se entender. Então, diante dessas situações de contrariedade, diante de um irmão que se equivocou, que a gente possa também ter essa visão do pai. Aquele que se equivoca não é alguém distante, é nosso irmão. E nós precisamos nos alegrar com o seu retorno à casa paterna. Que a gente possa, então, meus irmãos, diante disso, reconhecendo como adultos que já somos, como aqueles que já podem encarar o estado em que nos encontramos como uma consequência das nossas escolhas, que nós possamos reconhecer que, de fato, nos desviamos, mas, principalmente, que o caminho para a volta está sempre aberto, para a nossa volta, e nós precisamos também deixar aberto para aqueles que estão ao nosso lado. Que esse caminho depende de todos nós. O auxílio não nos falta jamais. Que assim, né, reconhecendo-nos ainda, em boa parte das vezes na nossa caminhada aqui na Terra, pródigos ou egoístas, nós possamos, caindo, mas se levantando, tropeçando, mas seguindo adiante, que nós possamos construir a felicidade que tanto desejamos. Que a doce paz do Mestre Jesus nos envolva a todos, que possamos voltar aos nossos lares levando todas essas vibrações de amor e de paz que certamente foram despejadas sobre nós. Muito obrigado pela atenção.